Marcos Fernandes. Falar do pastor Marcos é chover no meu molhado. Eu acho que todo mundo sabe o carinho e o respeito que tenho por essa casa e por esse casal. Eu tenho uma dívida de gratidão por anos e anos e anos que o pastor Marcos tem me abençoado. Quando chega na terça-feira, que eu não recebo aquele áudio de oração, eu já fico atribulado. Falei, o pastor não subiu a colina hoje, não foi ao monte. Obrigado pelo cuidado, Deus abençoe. Pastora Sônia, você vê a confiança de uma mulher de Deus quando o cartão do homem está na mão da mulher. Aí você já sabe, já sabe que eu sei como é que funcionam os mistérios aí. Deus abençoe vocês. Pastor Lucas, quando eu estive na Plena Unção Caxias, eu disse para ele que eu conheci o pastor Lucas magro, solteiro e sem filho. Hoje ele está magro, casado e com filho. Só eu e ele tem essa receita, irmão. Só nós dois temos essa receita. Pastor Lucas é um amigo da minha casa, Luciana, Deus abençoe. Passaram à minha frente de novo, estava 2-2. Dá tempo, 2025 começou agora. Até dezembro a gente vai igualar esse negócio. Deus abençoe vocês, pastor Márcio, missionária Sônia, Deus abençoe, tá bom? Pastor Zeri, se nada der certo, você volta aqui, canta de novo, que eu tenho certeza que Jesus vai usar você como sempre tem feito. Deus abençoe os amigos dessa casa, dessa igreja, vocês são bênção de Deus na minha vida. Eu quero ler com você, você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo em Êxodo, capítulo de número 29. Êxodo, capítulo de número 29. Glória a Deus. A partir do versículo de número 19. Enquanto você procura rapidinho, só para a gente remir o tempo, não sabia que vocês já iam ficar de pé. Ao final, ali atrás, vai estar o meu livro. Deus me deu a oportunidade de lançá-lo aqui, na Plena Unção, e naquela manhã, foi uma manhã de muita cura, de muitos testemunhos, e eu contei aqui um pouco do que o Senhor fez na nossa vida. Em fevereiro do ano passado, eu tive a oportunidade de lançar esse livro, e eu escrevo ele há aproximadamente 8 anos, e compartilhei um pouco do que Deus fez na nossa vida. No início do nosso casamento, a minha esposa teve uma depressão profunda e quase foi fatal, e no meio desse processo, o Espírito de Deus me dizia, escreve. E durante esse processo, Deus nos deu vitória, Deus nos deu cura. E para a glória de Deus, tem um livro poderoso que tem edificado vidas. Pastor Marcos Fernandes deixou uma palavra ali, o pastor Silas Malafaia fez o prefácio, o pastor Cláudio Duarte também deixou uma palavra ali. Então, se você conhece alguém que está com depressão ou está passando por esse processo, eu quero te encorajar a comprar. Aqui está o QR Code da nossa loja integrada. Tem gente nos assistindo pela rede social aí também, se quiser adquirir. Nós enviamos para todo o Brasil. Se você assim desejar, existem pessoas que nunca irão procurar um psicólogo, uma psicóloga, uma ajuda médica. Há uma resistência. Mas talvez lendo o livro seja o primeiro passo para uma cura, para uma libertação. Eu já tenho colhido alguns testemunhos acerca dele e eu tenho certeza que você vai fazer parte dele também, tá bom? Ao final eu vou estar ali embaixo, faço questão de deixar uma palavra para você, uma oração. É apenas R$40, tem máquina de crédito, débito. Coloque aí na lista dos seus livros, o ano está começando, para você ler agora no período de janeiro, tá bom? Êxodo capítulo 29, versículo de número 19. Se você não achou, está aí na tela, diz assim: E depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Versículo 20: E molarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Versículo 21. E tomarás então o sangue sobre o altar e do óleo da unção. E tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção. E os aspergirás sobre Arão e suas vestes,
e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Versículo 29, do capítulo 29. E depois tomarás as vestes de Arão, e passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Versículo 33. E comerão das coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Porém, o estranho não comerá delas, porque são santas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Eu quero unir a minha oração com esse exército de homens que oraram por mim agora nesse momento. Senhor, a palavra é tua, essa igreja pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tenha liberdade em passear pela plena unção essa noite. Salva, cura, batiza, transforma, faz aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar, leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti, e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podem vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus já tem colocado em meu coração para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lendo o livro de Êxodo, o que nós vamos perceber, não apenas a forma que Deus se revela a Moisés, mas Deus revela a Moisés um projeto. Que projeto é esse? Que esse povo chegue até a terra prometida. Quando Deus deseja libertar esse povo, Deus vai conduzi-los através do deserto. E enquanto estão no deserto, Deus vai forjar uma nação. Deus vai tirar um sentimento de escravidão do seu coração e vai colocar no seu coração um sentimento de pertencimento. Vai começar a forjar um povo para que esse povo possa chamá-lo pelo seu nome. Esse povo que está sendo forjado pelo deserto, Deus decide construir uma casa, Deus decide forjar o tabernáculo. E se você ler Êxodo capítulo de número 39 e Êxodo capítulo de número 40, você vai perceber que por pelo menos 17 vezes você vai ler a expressão: e Moisés fez conforme o Senhor havia falado. Isso porque o projeto do tabernáculo foi um projeto que começou no coração de Deus. Nada foi deixado para a criatividade do homem, nada foi deixado para o coração do homem, mas tudo que tinha dentro do tabernáculo fazia parte de um projeto de Deus. Deus deu as medidas, Deus deu o material que deveria ser usado ali, Deus deu as pessoas, como foi lido aqui na palavra introdutória pelo pastor Marcos, as pessoas que trabalhariam dentro do tabernáculo. Tudo que tinha e existia no tabernáculo, desde a sua estrutura até a sua mobília, fazia parte de um projeto de Deus. E por que Deus estava sendo tão detalhista? Porque a gente percebe, olhando para o Novo Testamento, que tudo que tinha ali dentro tipificava a Cristo no Novo Testamento. Por exemplo, você vai olhar para o tabernáculo e você vai ver que dentro dele existe o candelabro, e o candelabro tipifica Cristo como a luz do mundo. Dentro do tabernáculo tinha a mesa dos pães asmos, que tipifica Cristo como pão da vida.
Dentro do tabernáculo existia o altar dos holocaustos, que aponta para o Calvário, aonde o Cordeiro de Deus seria imolado pelos meus e pelos seus pecados. Dentro do tabernáculo ainda tinha a Arca da Aliança, que era feita de madeira de acás e revestida por ouro, apontando para as duas naturezas de Cristo: madeira, natureza terrena; ouro, natureza divina. Dentro do tabernáculo, ou melhor, dentro da Arca da Aliança, existiam 3 utensílios: a vara de Arão, que havia florescido, o maná e as tábuas da lei, que também tipificavam a Cristo no Novo Testamento. As tábuas da lei tipifica a Cristo, como João registra no seu evangelho: o verbo que se fez carne. O maná, que descia todas as manhãs, fala acerca do pão vivo que desceu do céu, o nosso mestre. E a vara de Arão, que havia florescido dentro daquela rebelião, movida pelos filhos de Coré, aponta para Cristo. Assim como a vara de Arão floresceu, foi a vida triunfando sobre a morte, assim seria Cristo, que ao terceiro dia ressuscitaria e revelaria a sua glória e o seu poder sobre toda a humanidade. Tudo que havia ali no tabernáculo tipificava para Cristo. O tabernáculo, ele foi construído como um projeto de Deus, e Deus ainda fez uso de homens ungidos, homens separados, homens vocacionados, para que tivesse diante da sua presença, servindo o seu altar. E para que essa unção fosse concretizada, Deus fez algumas exigências. E no capítulo que nós lemos, você percebe Deus se revelando a Moisés e mandando que Arão e os seus filhos se apresentem diante do altar com algumas coisas para a sua consagração. Dentre as exigências que Deus fez, Deus manda que Arão se apresentasse com um novilho e 2 carneiros. Nenhum homem tem autorização de entrar na presença de Deus, ou melhor dizendo, de estar na presença de Deus, sem antes trazer um novilho e 2 carneiros para o culto. Se você não trouxe, ainda dá tempo de buscar. Todas as vezes que você subir as escadas da plena unção, você precisa trazer um novilho e 2 carneiros para o seu culto, porque ninguém pode se apresentar diante de Deus de mãos vazias. O primeiro novilho que será apresentado, a primeira forma que eles estarão apresentando o seu culto, é pedindo perdão pelos seus pecados. Deus está estabelecendo um padrão e a forma que Ele deseja ser adorado. E o que Deus está dizendo é: ninguém pode estar diante da minha presença sem antes reconhecer as suas faltas e os seus pecados diante da minha santidade. Deus não procura super-homens, Deus não procura super-mulheres, Deus não procura homens e mulheres que não falham, que não erram, não. O que Deus procura são corações quebrantados, pessoas que entram por essas portas reconhecendo quem são e reconhecendo a dependência de Deus. O que o diabo está querendo fazer é arrancar dos lábios da igreja o propósito de confessar, o desejo de confessar as suas faltas. Deus não procura homens que não tenham falhas. O que Deus procura são homens que, ao estarem na sua presença, tragam o seu novilho arrastado pelas portas dessa igreja, entrem com o seu coração quebrantado, com a sua cabeça baixa, e ao dobrar os seus joelhos, ao chegar no santuário, diga: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei, aquilo que entristeceu o teu nome. O que nós temos visto são pessoas que por diversas vezes têm cometido algum deslize na sua caminhada ministerial e já não sentem mais a necessidade de sentar com um sacerdote para conversar, de sentar com uma autoridade espiritual para confessar. No Salmo de número 35, Davi disse: quando eu encobri os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Há uma geração doente porque não
quer mais confessar diante de Deus as suas faltas e os seus pecados. Quando a gente olha para a trajetória e para a vida de Sansão, o que você vai perceber, que o que condenou Sansão não foi as suas faltas, mas foi a sua falta de arrependimento. Deus já sabia da nossa natureza adâmica. É por isso que quando ele estabelece o voto do nazireado, dentro ali das exigências, que não deveria tocar num cadáver, que não deveria beber bebida fermentada, que não deveria estar misturado com coisas pecaminosas, dentre as exigências, Deus já tinha dito: se de alguma forma você pecar, se de alguma forma você fugir do seu propósito, teu ministério não está perdido, tua vida não está perdida, tua chamada não está perdida. É simples, pega uma oferta, se apresenta diante do sacerdote, confessa o teu pecado, ele vai sacrificar um animal, vai cortar o seu cabelo, e você vai ter a oportunidade de recomeçar e seguir a sua vida. Só que Sansão sabe que se precisar levar a oferta até o sacerdote, ele vai cortar o seu cabelo, e se cortar o seu cabelo, ele vai tirar o personagem, porque enquanto ele peca e o cabelo está grande, ninguém sabe o que está acontecendo. Enquanto ele peca e a estrutura é a mesma, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas se eu me apresentar diante de um sacerdote, eu não apenas vou confessar o meu pecado, obrigatoriamente eu vou ter que ser tratado. E tratamento muitas vezes vai trazer uma exposição pública, e ele não quer perder o personagem, ele quer continuar com a vida que ele leva, ele quer continuar com a pompa que ele tem, ele quer continuar com a fama que ele tem, mas não quer ser tratado acerca daquilo que ele cometeu desagradando a Deus. Se o sacerdote não corta o cabelo, se o altar não corrige, Dalila vai ser a porta para que ele seja tratado. Se tu não deixa um homem de Deus te tratar, Deus vai permitir que o teu adversário trate dos seus erros. E Deus permite. Jeremias capítulo de número 37, Deus disse: vou trazer o meu servo para tratar de uma nação que já não quer mais ouvir os profetas, que já não quer mais ouvir os sacerdotes. Qual é o nome desse servo, Jeremias? Ele disse: Nabucodonosor, rei da Babilônia. Para vocês ele vai ser um opressor, para vocês ele vai ser alguém que vai tirá-los da sua pátria, mas para mim ele não passa de um servo, de um instrumento que está agindo aonde eu quero, do jeito que eu quero e nas áreas que eu quero. Não é isso que Deus espera de nós em janeiro de 2025. Ainda que a gente tenha cometido alguma falta no ano novo, ainda que a gente tenha cometido alguma falta nesse final de ano, quando a gente chega para os 12 dias da unção, a gente já chega carregando o novilho arrastado para dentro da plena unção, dizendo: Deus, o que importa é a tua presença, o que importa é a tua unção. Eu não vou ficar aqui dentro como um personagem, fingindo que aquele grupo não faz parte da minha vida, fingindo que aqueles sites não fazem parte da minha vida. Eu vou entrar na tua presença, quebrando o vaso diante do teu altar, dizendo: não retira de mim o teu espírito, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Oh, aleluia! Quando for até o altar, leva um novilho e depois pega o carneiro. Sacrifica o carneiro no meu altar. O primeiro carneiro, pastor Marcos, representa a adoração. Isso fala do equilíbrio do culto. Por quê? Porque quando o carneiro for imolado no altar, e o sacrifício e a fumaça subir como cheiro suave às narinas de Deus, e Deus se inclinado para o peito da eternidade, Deus vai entender: o povo está me adorando, o povo se reuniu para cultuar, o povo se reuniu para adorar o meu nome. Só que há um equilíbrio ali, porque esse altar que está sendo queimado, o primeiro carneiro, ele está marcado pelo sangue do novilho que foi sacrificado em primeiro lugar. Então Deus entende: antes do povo adorar, primeiro tirou as impurezas do meio do arraial, primeiro tirou os pecados do meio do arraial. E não tem como num altar aonde há um novilho sacrificado, perdão de pecados, e há um carneiro sacrificado, adoração, que Deus não se manifeste. Se subir da
plena unção essa noite, sacrifício de perdão e sacrifício de adoração. Deus vai pisar na Tijuca essa noite e a glória dele será manifestada nessa casa. Tem alguém que trouxe o novilho essa noite? Tem alguém que trouxe o carneiro essa noite? Eu não vim para o teatro, eu não vim para um cinema, eu vim para um culto. Então pega o teu novilho, o teu carneiro e encha a plena unção de glória a Deus a esse lugar. Oh, glória a Deus. Sacrifica o novilho, sacrifica o carneiro e depois, versículo 19, prega comigo: tomarás o outro carneiro. Então tomarás o outro carneiro. O primeiro novilho é para perdão dos pecados, o segundo, pastor Márcio, é para a adoração, e o terceiro é o da consagração, e o terceiro é o da unção. Para esse, pastora Sônia, Deus tem uma exigência. Para esse, Deus exige que seja sacrificado de uma forma diferente. Deus diz: antes de sacrificar, mandarão colocar a mão na cabeça do carneiro, e os seus filhos colocarão a mão sobre a cabeça dele. Quando os filhos de Arão, autoridade eclesiástica, ou melhor, quando Arão, autoridade eclesiástica, e os filhos de Arão, representa a congregação, estiverem com a mão na cabeça do carneiro, aí sim sacrifica ele. Por quê? Porque Deus não consegue conceber a ideia de alguém que vem para os 12 dias para sacrificar, mas não tem coragem de colocar a mão na cabeça do carneiro com quem está do teu lado no altar para sacrificar também. Não adianta querer trazer sacrifício se não há comunhão. Não adianta querer trazer sacrifício se não há relacionamento. Não falo com ele, não falo com ela, não gosto dele, não gosto dela. É sacrifício de tolo. Quer ser ungido? Então bota a mão na cabeça com quem sentou do seu lado. Então dá a mão para quem veio congregar contigo. O plena unção de Caxias tem que estar com a mão na cabeça com a plena unção da Tijuca. E a plena unção da Tijuca de cima de dentro, porque está todo mundo no mesmo propósito. Se não dá para ter comunhão com quem está do teu lado, era melhor estar em casa vendo Netflix. Se não dá para ter comunhão com quem está nesse mesmo ambiente, então não adianta buscar unção, porque a unção passa pela comunhão. Coloca a mão na cabeça dele juntos, e só depois que Arão tiver com a mão na cabeça do carneiro, e os filhos de Arão tiverem com a mão sobre a mão de Arão na cabeça do carneiro, sacrifica. Porque eu receberei como oferta agradável aos meus olhos. Quando o sangue é jorrado no altar, Deus olha para Moisés e diz, versículo 20: pega desse sangue e coloca sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos. Sangue na orelha de crente fala de discernimento espiritual. O que a gente precisa para 2025 é sangue na orelha, para não ser vendido pelos nossos adversários. Quem está sendo ungido, quem está sendo separado, antes de qualquer coisa, precisa ter discernimento espiritual, porque consagração é se tornar um alvo para o adversário. Não tem como ser ungido sem ser perseguido, não tem como ser ungido sem ser caluniado, não tem como querer unção sem antes querer despertar ciúme nos outros. Atos capítulo de número 17, Paulo chega em Tessalônica, durante 3 sábados consecutivos, ele vai discorrer sobre o altar, sobre o Cordeiro de Deus, e é o 3º sábado, quando almas são arrebatadas do inferno, pastor Marcos, diz a palavra de Deus que os judeus, movidos de inveja, movidos
de inveja vão querer matar a Paulo por causa da sua chamada. Uma coisa é querer matar, outra coisa é conseguir matar. Uma coisa é querer derrubar, outra coisa é conseguir derrubar. Quem tem sangue na orelha tem discernimento de Deus. O Espírito de Deus olhou para Paulo e diz: vai para Bereia pregar a minha palavra, porque o ambiente já não é mais favorável. Quando chegam em Tessalônica para prender ele, cadê ele? Já foi embora. Cadê ele? Já saiu dali. Crente que tem sangue na orelha dá trabalho para o diabo. Crente que tem sangue na orelha dá dor de cabeça para o diabo. É um negócio que não tem explicação. Eu estou pregando para crente espiritual. Todo dia tu sai de casa para ir para o trabalho, já tem um roteiro, Zeri. Aí de repente, tu nem sabe o porquê, o Espírito de Deus fala assim, ó, troca o caminho. Você está dizendo, estou fazendo coisa de doido, estou fazendo coisa de menino, nem sei o porquê, mas o sangue que está na orelha. Oh meu Deus do céu, você não entendeu. Você não entendeu. Quando eu estava recém-casado, eu quase que ganhei peso, pastor Lucas. Porque eu jantava na igreja e chegava em casa, a Brenda queria demonstrar os dotes dela, eu jantava em casa também. E ai de mim se não jantasse em casa, tinha avivamento. Então eu já estava preparado, já sabia como é que era. Teve um dia que eu estava saindo da igreja, indo para casa, e eu senti o Espírito de Deus me dizendo, vai por outro caminho, vai por outro lugar. E eu estava meio que relutando contra ele, dizendo, não, isso é da minha carne, isso é de mim. E o Espírito de Deus, vai por outro caminho. Eu tomei um caminho mais longo, e no meio do caminho vou confessar meu pecado na plena unção. No meio do caminho, Luciana, eu me arrependi. Eu falei, isso não era Deus não, isso era eu. Já era para eu estar em casa há muito tempo, estou perdendo tempo, gastando gasolina. Já era para eu estar em casa há muito tempo. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a rede social, eu vi alguém postando, dizendo, na Avenida Brasil, na altura que eu deveria passar, um tiroteio, carros voltando na contramão, pessoas paradas sem conseguir se movimentar, um trânsito terrível. Mas quem tem sangue na orelha, oh meu Deus do céu, vai por outro caminho. O diabo diz, ué, cadê o carro dele que teria que passar por aqui? Cadê aquela menina que eu tinha amado o laço de morte? Crente que tem sangue na orelha da plena unção, o diabo se levanta de um lado, Deus dá livramento do outro. O diabo tenta pegar aqui, Deus dá livramento aqui. Nenhum levantamento vai ter contra a tua vida. Deus botou sangue nessa orelha. Deus botou sangue nessa orelha. O diabo não vai te encontrar tão fácil assim. Pega desse sangue e coloca sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos. Pega desse sangue e coloca no polegar direito de Arão e no polegar direito dos seus filhos. Sangue no polegar fala de troca de identidade. Quem tem unção não carrega mais as suas convicções, vai ser guiado agora pelos céus. Quando tu olhar para a tua identidade, não é mais você que fala, é do sangue que te separou, é do sangue que te ungiu, é do sangue que te consagrou. Tu fazia barraco, tu gritava quando o sangue não estava sobre você. Agora tu pode até tomar a volta, tu deixa os céus te justificarem. Não porque eu vou expor na rede social, eu vou falar com o pastor, isso é quem não foi ungido ainda, isso é quem não foi consagrado ainda, porque quem tem sangue no dedo não age por conta própria, faz diferente. Sobe um monte, coloca joelho no chão, boca no pó e diz, Deus, não vou ficar no prejuízo. Coloca esse homem nas tuas mãos, coloca essa mulher nas tuas mãos, coloca essa empresa nas tuas mãos. E o guarda de Israel, aquele que não dorme, que não tosqueneja, aquele que está vigilante 24 horas, ele está dizendo, eu estou passando pela plena unção e estou vendo gente que por obediência à unção está sofrendo em silêncio, e assim diz Deus nesse altar, eu serei justiça na tua causa. Tu não precisa se defender se tu tem o sangue. Tu não precisa se justificar se tu tens o sangue.
Tu não precisa expor ninguém, nem fazer textão em grupo de família se você tem o sangue. O sangue vai mudar a tua forma de andar. Pega do sangue, coloca na ponta da orelha direita de Arão, dos seus filhos, no polegar direito de Arão, dos seus filhos, e pega do sangue e coloca na ponta do pé direito de Arão e no dedão do pé direito dos seus filhos. Sangue no pé fala de pelo menos duas coisas. Primeiro, dependência. Segundo, marca de Deus. Esse povo é um povo obstinado, que uma hora está atravessando o Mar Vermelho e outra hora está sentindo falta da cebola e do pepino do Egito. Uma hora está glorificando a Deus, outra hora quer um bezerro para adorar. Só quem foi ungido sabe que unção tem preço. E muitas vezes o preço da unção é você estar diante das pessoas indiferente. É injustiça. É pessoas quererem cobrar em excesso aquilo que elas não fazem na sua vida pessoal. Mas para os ungidos, a régua é sempre maior. Deus diz, o fardo é alto. Coloca sangue debaixo do pé de Arão. Porque segundo a ciência afirma, pastor Lucas, é o dedão que dá equilíbrio quando a gente anda. Sem o dedão, provavelmente a gente cairia, iria se desequilibrar. Quando você anda e sente o dedão fixando sobre o chão, é o que te dá equilíbrio para você não cair. E Deus está dizendo, sabe por que não vai parar? Porque eu coloquei sangue debaixo do pé. O sangue vai sustentar quando a guerra apertar. O sangue vai sustentar quando as coisas arrocharem. O sangue vai sustentar quando as coisas forem difíceis. Você não está aqui no dia 3 de janeiro porque tu não tem luta. Você não está aqui no dia 3 de janeiro porque tu não tem guerra. Tu não está aqui no dia 3 de janeiro porque o diabo esqueceu de você. Sabe por que você está aqui mesmo com aquele casamento em crise? Sabe por que você está aqui mesmo precisando pagar aquela dívida? Sabe por que você está aqui mesmo com aquele filho das drogas? Porque dentro de casa está tudo fora do lugar. E sabe por que tu não perdeu a cabeça? Porque Ele colocou sangue debaixo do teu pé. E quando as tuas forças acabarem, o sangue que nos comprou no Calvário está dizendo, nos dias trabalhosos, nos dias de dificuldade, nas noites longas, o sangue te manterá de pé no meio dessa guerra. A depressão não vai destruir tua casa porque tem sangue. O desemprego não vai destruir tua casa porque tem sangue. Essa doença que os médicos não descobrem não vão te levar para uma depressão, porque Deus colocou sangue debaixo do teu pé. O sangue é o penhor do teu equilíbrio. É a garantia da tua caminhada. É o que te sustenta de pé nas noites longas. Bota sangue debaixo do pé deles. Primeiro, eu vou sustentá-los. Segundo, eu vou marcar eles. Vê se tem como, pastor Marcos, molhar o pé num balde de tinta e tentar sair sem deixar marcas. Quem tem sangue debaixo do pé, pensa que esconde da mãe, pensa que esconde do pai, pensa que esconde do pastor. Trocou de bairro, entrou em carro de insufilme, trocou de número e está achando que ninguém vai descobrir. O sangue está dizendo, foi por ali. Olha para esse adolescente que está do teu lado e diz, não tem para onde tu correr, você está marcado. Oh Espírito Santo de Deus,
Aqui na Tijuca não acontece isso não. Só lá na Ilha do Governador, onde eu morava, acontece esse negócio. Aqui não acontece isso não. Teve uma menina, nem em Caxias acontece não, só lá na Ilha do Governador. Teve uma menina, filha da dirigente do trabalho de oração. Disse para a mãe, que ia para um lugar e foi para outro. Disse que ia para a pizzaria e foi para uma matinê que tinha lá cedo. Só que tem sangue debaixo do pé. E quem tem sangue debaixo do pé não consegue se esconder. O sangue denuncia. O sangue denuncia. Está ela achando, Marcos, que estava tudo bem, estava tudo escondido. Mas alguém passou e disse, aquilo ali é filha da irmã fulana de tal. Aquela ali é filha do dirigente da dirigente do ciclo de oração. Chegou para ela de forma aleatória e disse, tua filha desviou. Ela disse, desviou não, está cantando no coral. Ela disse, mas eu vi ela na sexta-feira, ela foi para a pizzaria com as amigas. A irmã disse, não foi não, eu vi de onde ela saiu e eu vi aonde ela estava indo. O sangue denuncia. Está achando que esconde do teu pai? Está achando que esconde da tua mãe? O mesmo Deus que revelou para Eliseu que Geazi estava fazendo as escondidas, ainda acorda profeta de madrugada, ainda acorda mulher de oração de madrugada. O sangue denuncia. Está por ali, fez ali, falou que não devia. De Deus ninguém corre, de Deus ninguém se esconde. O sangue te marcou. Oh, meu Deus do céu, cadê o tecladista para pregar comigo aqui, varão? Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Pega desse sangue. Oh, glória a Deus. Pega desse sangue e coloca debaixo do pé de Arão. Pega desse sangue e coloca no polegar direito de Arão. Pega nesse sangue e coloca na orelha direita de Arão e dos seus filhos. Quando Deus unge um homem, Deus não unge pela metade. Deus unge da cabeça aos pés. Tem gente pregando uma graça aí que Deus só está interessado no teu coração. Não, Deus não é açougueiro. Deus quer você da cabeça aos pés. A unção não é só para a hora do culto. A unção não é só para 12 dias. Quando Deus unge, Ele unge da cabeça aos pés. E está achando que Deus unge só o corpo? Deus unge roupa também. Versículo de número 21. Oh glória. Prega comigo. Tomarás do sangue sobre o altar e o óleo da unção e jogarás sobre as roupas de Arão. Pega o sangue e mistura o sangue com a unção. Mistura sangue com óleo e joga sobre as roupas deles. Mistura sangue com óleo e joga sobre a roupa deles. Mistura sangue com óleo, sangue com unção e joga sobre ele. Sangue fala da minha oferta para Deus. Óleo fala da oferta de Deus para mim. Sangue fala do meu sacrifício no altar. Unção fala da resposta de Deus acerca do meu sacrifício. Se você veio para o ano da unção, não fica preocupado com o que vai receber. Se preocupa com o que você vai entregar, porque não há unção sem entrega. Se Deus vai te ungir, se prepara para perder. Eu nunca vi alguém que Deus chamou que não perdeu para o altar. Todo mundo que Deus chama vai ter que perder alguma coisa. E deixa eu dizer algo para os desinformados das redes sociais: Deus não chama a gente desocupada. Altar não é válvula de escape para quem não deu certo na vida. Cantar não é válvula de escape para quem não deu certo na vida. Isso aqui é fruto de renúncia. Deus não chama a gente desocupada. Deus chama a gente que tinha uma carreira promissora, mas por causa da unção deixou no altar. Lucas capítulo 5. Quando Jesus chama Pedro,
Seria muito conveniente chamar a Pedro na beira da praia. Passou uma madrugada inteira frustrada. Pastor, não pescou nada. Vem comigo. Vou te fazer um pescador de homens. A rede está vazia, pastor Márcio. Não é difícil escolher o que quer. Mas ele disse, vamos para o fundo. Vamos para o fundo. Lucas capítulo 5, versículo de número 4. Só ele faz isso. E quando acabou de falar, disse. E quando acabou de falar, disse. Só ele, quando a gente pensa que acabou, que aí começa a pregação. E quando acabou de falar, disse. Alguém pensa, não tem mais nada para dizer. Ele diz, é agora que a mensagem começa. E tendo acabado de falar, disse. O culto acabou para quem estava do barco para fora. O culto vai começar para quem está do barco para dentro. E disse, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para. Ele olha para ele e diz, vamos para o fundo. Vamos para o fundo, para o lugar onde deu errado, vamos para o fundo. Quando ele chega ali, você vê Pedro jogando no peito do mestre, versículo de número 5, olha o que ele diz. Respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Sabe o que Pedro está dizendo nas entrelinhas? Não caí aqui de paraquedas, minha família tem tradição em pesca, saí de madrugada porque sei que é a hora que os peixes se alimentam, é a hora propícia para o resultado esperado. De manhã não vai dar certo, é essa hora do dia não vai dar certo, vai me voltar, fazer voltar para o lugar que eu saí, então eu até vou, mas que fique registrado, não vou porque quero, não vou porque é prudente, não vou porque é inteligente, vou só porque o Senhor está me mandando, porque se não der certo, tem que ter um responsável para me tirar da beira da praia de novo, porque tu mandas, lançarei a rede. Versículo de número 6, oh glória a Deus, e fazendo assim, o que está escrito aí? E fazendo assim, quando Deus tirou Pedro da beira da praia, Ele não levou Pedro para pescar, Ele levou Pedro para pegar o que já estava pronto antecipadamente. A etimologia da palavra é colher. Você só colhe aquilo que foi preparado antes. Jesus não disse para Pedro, vai lá tentar pescar. Jesus disse para ele, não, vai lá pegar o que eu já preparei para você. Só vem colhendo, só vem colhendo, só vem colhendo o que eu preparei para você. Aonde? Na hora do culto. Aonde? Na hora do culto. Enquanto você estava me emprestando o teu barco, eu estava trabalhando em coisas que você precisa, que o teu esforço não fez, que as tuas habilidades não fez, mas eu estava lá. Tem gente achando que ficar 12 dias aqui vai perder contrato, vai perder dinheiro, vai perder tempo. Aquilo que você não consegue fazer lá, enquanto você está no culto, enquanto você está no culto, Ele está dizendo, eu abro a porta, eu começo a movimentar as coisas. Enquanto você está aqui, eu preparo o que você precisa lá. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Você acha que Jesus soltou essa palavra agora porque Ele decidiu agora fazer Pedro um pescador de homens? Quando a rede está lotada, pastor Zeri, Ele diz, é isso aí que tu queria? Foi por causa disso que tu passou a madrugada em claro? Esse é o motivo do empenho, do esforço dos teus dias? Então aí a rede cheia que você queria. Mas eu tenho uma proposta que vai além da tua provisão. A proposta choca a provisão. Escolhe. Se quiser os peixes, pode ficar com eles. Mas se quiser, vem. Vem comigo. Vem comigo.
Se Jesus chamasse Pedro com a rede vazia, seria muito fácil escolher a ele. Mas é no momento que tudo está dando certo, que você vê o teu nome na lista dos aprovados, que o teu pé tem um lugar onde se apoiar, uma segurança, que vem uma proposta dos céus confrontando a tua provisão e diz: vem comigo, vem viver da fé, vem saber o que é sair provisão da boca do peixe, vem saber o que é fazer 5 pães alimentar uma multidão. A unção não é para quem é calculista, a unção é para quem olhou para o pão da vida. Oh, Deus não está brincando. Eu tenho subido nesse altar há muitos anos, nesse período do ano, para pregar. E eu tenho uma palavra que queima em meu coração, pastor. Eu não acredito, eu já disse isso nesse altar, eu não acredito que um tema anual seja apenas o preenchimento de um nome para preencher um calendário. Não, o tema de um ano é o norte que Deus está dando para uma igreja. Deus está falando de unção, não é para 12 dias. Deus está dizendo: quando eu consagro alguém, quando eu consagro da cabeça aos pés e jogo sangue na roupa, eu estou dizendo: entrega tudo, porque eu já sei o que eu vou fazer com você. Eu não estou improvisando, eu não estou testando, eu já decidi o que eu vou fazer com você. Não tenha medo de perder para o altar. Eu quero Arão e seus filhos no meu altar. Existem coisas, pastor, que estão escondidas dentro da nossa entrega. Seria muito mais fácil que Deus se entregasse o projeto completo, para a gente dar o primeiro passo, pastor Lucas, com mais segurança. Mas tem coisas que Deus esconde na nossa entrega. Primeiro Ele diz: caminha, que depois eu digo o que eu vou fazer. Eu quero Arão por completo, cabeça, mão e pé. Quando ele entrega tudo, agora Deus começa a falar. E quando Deus começa a falar, Ele sabe como aquietar a nossa alma. Deus disse: pega as vestes santas de Arão. Pega as vestes santas de Arão. Versículo 29. E as vestes santas de Arão. Aquele dia que eu ungi você, aquele dia que eu consagrei você, guarda essas roupas, porque um dia tu precisarás dela de novo. Para que eu vou guardar essas roupas? Para ficar como um memorial? Não, porque eu sou um Deus de gerações. Você consegue deixar na memória aí, tocando, e vir aqui me ajudar? Não dá não? Esse não tem não? Cadê o outro tecladista? Corre aqui, não, vem rápido, varão. Dá aquele pique de jogador. Oh, glória. Faz igual o pastor Lucas está fazendo, nessa pegada aqui mesmo, que tu sabe que eu sei. Isso, só isso aí. Isso não é muito ético fazer, mas eu vou fazer porque Deus está mandando. Deus está dizendo: fica aqui. Um dia, o senhor pode me emprestar o seu blazer? As vestes que você foi ungido,
As vestes que você foi consagrado, um dia, tu verás os teus filhos sendo consagrados nela. O projeto que eu tenho na sua vida não começou em você, começou no seu pai. Tu és o resultado de uma entrega lá atrás. E pela aliança que eu tenho com Arão, os filhos dele estão debaixo dela. Oh Espírito Santo de Deus, tu não perderás teus filhos. Marcos, essa palavra é para você também. Suba nesse altar, Marcos, vem cá. Oh Espírito Santo de Deus, as vestes santas de Arão passarão para o seu filho, não, está no plural, passarão para os seus filhos depois deles. A aliança que eu fiz contigo, a unção que eu derramei sobre você, eu protejo a tua casa. Tu não vai ver teus filhos nas drogas, não vai ver teus filhos dando dor de cabeça. A unção que você tem será deles, será deles. Pastor Márcio, será deles, será deles. Eu vou profetizar. Cadê os pais dessa igreja? Cadê as mães dessa igreja? Um dia, Deus vai trocar as roupas daquela menina, Deus vai trocar as roupas daquele rapaz. O altar já tem uma roupa preparada para ele. As vestes santas serão deles, serão deles, serão deles, serão deles, serão deles. E tem um detalhe: eu não quero saber se eles querem, eu não quero saber se eles estão preparados. Eu já entreguei uma roupa sem eles se candidatarem. As vestes santas de Arão já é dele, eles nem sabem. Pastor Márcio, você verá seu filho dando continuidade ao seu legado. Pastor Zeri, você verá a sua casa, porque na verdade você já é filho de um sacerdote, e o teu pai já viu as vestes santas quando tu assumiu aquela igreja, assumindo o legado do seu pai. As vestes santas de Arão passarão para os seus filhos depois dele. Eu vim profetizar no dia 3 de janeiro. Você não gerou filhos para as drogas, você não gerou filho para o lesbianismo, você não gerou filhos para a prostituição, você não gerou filhos para o homicídio, você não gerou filhos para a loucura. Deus está fazendo uma aliança com essa unção. Eu cuidarei da tua descendência. Você está comigo ainda? Diz amém. Você está comigo ainda? Diz amém. Eu vou terminar agora, versículo 33. E comerão com as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mesa na Bíblia fala de exaltação. Deus está dizendo: eu tenho uma mesa. Eu vou repetir isso. Deus está dizendo para o dia da unção, não é só entrega, eu tenho uma mesa. Olha para quem está do seu lado e diz: e essa mesa tem lugar marcado. Não é todo mundo que vai sentar nessa mesa, não. Ele já decidiu o cardápio e ele já escolheu os convidados.
Oh meu Deus do céu, essa mesa foi preparada por Deus, e Ele diz, ó, no dia da exaltação, sabe quem vai sentar na mesa? Arão e os seus filhos. E tem uma observação, o estranho não comerá das coisas que estão na mesa. Não traga para a mesa quem Deus não deu autorização para sentar. Deus é vingativo? Que nada. Deus é justo. Não acreditou que a igreja ia sair. Caluniou a igrejinha. Fez pouco caso. Não quis ajudar. Achou que era loucura ficar orando aqui embaixo, jogando azeite. Quando chegar o dia da consagração, eu estou dizendo, o estranho, quem não sonhou, quem não fez parte do projeto, quem não sabe o preço da unção, não vai sentar na mesa. A mesa da exaltação tem lugar marcado, é para você e para os seus filhos, porque o cardápio, ele já decidiu qual vai ser. Ó, pastor Zeri, e comerão das coisas com que for feita, prega comigo que não é heresia não. E comerão das coisas com que for feita. Com que for feita. Quando foi para o altar, pastor, Arão teve que levar o quê? Um novilho e 2 carneiros. A parte de Deus queima. O sangue consagra. E o resto da carne faz o quê? Diga churrasco. Você está com medo de falar porque o pastor é teólogo, né? Mas não é heresia não. Diga churrasco. E comerão das coisas com que for feita a expiação. Sabe o carneiro que tu levou para o altar? Sabe o novilho que tu levou para o altar? As coisas santas vão te alimentar no dia da unção. As coisas sagradas te manterão de pé no dia da unção. Sabe o que honra a gente? É aquilo que a gente entregou para Ele no altar. Aquilo que a gente entregou para Ele no altar voltará para a nossa mesa com honra. Você está esquecendo, você está achando que Deus esquece oferta? Você está achando que Deus esquece entrega? Você já veio para essa igreja com sapato furado? Você já veio para essa igreja debaixo de chuva pegando Uber, mas entregou alguma coisa nesse altar? E eu vim aqui como uma voz profética para dizer, um dia o que você entregou nesse altar voltará para cima da sua mesa, no dia da exaltação, no dia que você ver a conclusão dessa faculdade, no dia em que você tiver naquela cerimônia de casamento, no dia em que você tiver com a chave daquele apartamento, você vai se lembrar, eu estou comendo hoje do que eu deixei no altar um dia. Deus vai te sustentar com aquilo que você entregou. Tem alguém que acredita nisso? Dá um salto dessa cadeira adorando ao Cordeiro de Deus. A unção tem um preço. A unção tem um preço. Deus não te trouxe para esse culto à toa. Deus te trouxe nesse culto para um propósito. Deus te trouxe nesse culto para um propósito. Eu posso chamar à frente, pastor Marcos? Eu posso chamar à frente? Estão aqui para orar? Então escute o que eu vou lhe dizer. A unção exige entrega. Você está com medo de viver o que Deus te prometeu. Você está com medo de perder para o altar. Mas Deus quer te consagrar da cabeça aos pés. Misturar sangue com óleo essa noite. Deus quer misturar sangue com óleo. O sangue quem derrama é a gente. É a entrega. E o óleo, quem derrama é Deus, a unção. Eu não sei o que Deus vai pedir de você. Mas alguma coisa você precisa perder para Deus essa noite. Para o teu ministério virar.
para a tua casa virar, para você receber o que o pastor falou aqui, essa unção que te dá variedades, você vai ter que perder alguma coisa, ou teu ego, ou a tua vaidade, ou aquilo que a tua família queria que você fosse, mas não é aquilo que Deus quer que você seja. Você precisa entregar alguma coisa. A sua vida não é o apelo. Eu quero orar por pessoas que estão dizendo: Deus, eu não quero mais viver uma vida superficial. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu estou disposto a viver num novo nível de intimidade contigo. Se alguém essa noite que deseja viver um novo nível de intimidade com Deus e quer se entregar sem reserva, sai do seu lugar e vem a esse altar. Deixa eu repetir, isso aqui não é o apelo. Pode ser que ele esteja se entregando, mas isso aqui não é o apelo ainda. Eu quero orar por pessoas que querem perder para Deus essa noite, que querem viver um tempo de profundidade com Deus, que querem experimentar mais, mas para isso vai ter que sacrificar alguma coisa que está atrapalhando a tua caminhada. Sai do seu lugar e vem a esse altar. Deus vai te marcar essa noite. Deus vai te marcar nesse altar. Deus está colocando no teu coração alguma coisa que você precisa entregar, alguma coisa que você precisa renunciar. Eu sei que essa palavra talvez não seja para todo mundo, mas Deus está marcando pessoas aqui. Deus quer separar pessoas aqui para algo sobrenatural. Sintam a presença de Deus se manifestando nessa casa.